Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e sextou com fogão. Galera, até preparar a voz aqui, graças a Deus que a próxima rodada já é amanhã, começa amanhã, né? A gente que ficou aí nessa ausência de fogão, abstinência alvinegra, né? Nessa data FIFA. Felizmente, o Botafogo acabou de jogar nessa quarta-feira, né? Há 2 dias atrás, contra o América Mineiro e já temos rodada em cima. Como é bom, como é bom. Assim a gente não fica tão ansioso. Vamos logo às notícias. É muita coisa para a gente falar aqui nessa sexta-feira, tá? A rodada acabou ontem e já eu vou analisar não só a rodada que acabou de acabar, como também a que começa amanhã. E começa com o Nilton Santos lotado. Isso mesmo, o Botafogo divulgou ontem, por volta ali das 18 horas, ingressos esgotados para o confronto contra o Atlético Paranaense. Evidentemente que a torcida visitante ali no setor sul, né, não deve ter vendido tudo, ainda deve ter alguns ingressos, né, mas de qualquer maneira, o que importa, né, leste, oeste e norte totalmente esgotada. Então teremos um Nilton Santos aí, uma nova festa, né, da torcida alvinegra, amanhã às 9 da noite, tá? Eu ia falar aqui de outros assuntos, vou falar logo do Atlético Paranaense, porque eu anotei aqui, eu conversei ontem com meu amigo Luiz Fernando Ribas, que é um torcedor do Furacão, daqueles que vai a todos os jogos lá na Arena da Baixada, né, atual Liga Arena, e ele funcionou ali como um espião, né? Eu perguntei para ele como é que tá o Atlético, né? Como é que tá o Atlético? Então ele me passou as seguintes informações que eu vou repassar para vocês. Uma boa notícia pra gente é que o Canóbio tá fora do jogo de amanhã por terceiro cartão amarelo. O Canóbio é aquele jogador assim, até criticado, né? Não conclui tão bem pro gol, mas que luta e tem muita raça o tempo todo, corre pelo campo todo. É um cara chato, né? A gente lembra na Copa do Brasil, daqueles jogadores que perturbam, né, o time adversário. Então Canóbio é um desfalque, tá, do Atlético Paranaense. O meu amigo Ribas falou o seguinte: a torcida do Furacão não gosta do técnico interino Wesley Carvalho, tá? Wesley Carvalho, o técnico do Atlético, mas que ele, Ribas, é exceção. Ele acha que o cara é bom, tá? A torcida até faz provocações, diz que o cara é um estagiário, mas o Ribas vai contra aí a torcida, né, a maioria da torcida, e diz que o cara é um bom interino, né, que é um cara arrojado e que gosta do Atlético agressivo, tá, e com muita posse de bola. Naturalmente eu perguntei, então, quais seriam os caminhos do Botafogo, né, quais os pontos vulneráveis desse Atlético. E o Ribas falou para mim que ele considera que a defesa do Atlético é vulnerável e que, inclusive, tem os laterais, tá, improvisados. Pode ser aí um caminho para o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, se estivesse assistindo esse vídeo. Então, uma boa observação aí do Ribas. E só finalizando, né, dando aquele resumo do que é o Atlético Paranaense, que a gente sabe que é uma boa equipe, uma equipe perigosa, tá? É uma equipe, segundo o Ribas, de jovens jogadores, porém cascudos, né? Cascudos, já acostumados aí a competições importantes, e esses jovens naturalmente são regidos por 3 veteranos, que é o Fernandinho, que aliás está até agora sendo discutido se vai renovar contrato, né? Renovação do Fernandinho, que todo mundo conhece. O Pablo e o Thiago Heleno são os 3 veteranos em meio aos jovens do Furacão. Galera, vai ser um jogo difícil, tá? Não tem como te dizer que não, né? Até porque o Atlético vem muito motivado pela vitória lá na Arena do Grêmio, né? O Atlético entrou na briga ali por G4, então toda atenção é pouca, mas eu acredito que o Botafogo, se fizer um bom jogo, né? Como vem fazendo o campeonato inteiro, no Nilton Santos, temos tudo para ganhar e devolver aquela derrota lá do primeiro turno. O Botafogo não ganha no Nilton Santos desde o final de agosto, tá? Quase 2 meses, que na realidade, como teve data FIFA aí no meio, foi a derrota para o Flamengo e o empate para o Goiás, né? No jogo com o Goiás, fatídico jogo do Tiquinho barrado, né? Então tá mais do que na hora do Botafogo amanhã, 21 horas, voltar a vencer no tapetinho
E aí é aquele negócio, né? Esse campeonato é um campeonato que não adianta a gente ficar olhando no retrovisor. Ah, mas o Flamengo venceu, o Bragantino tá bem, realmente o Bragantino faz um baita segundo turno. É um campeonato para o Botafogo olhar para ele próprio e fazer, né, cumprir a missão de chegar aos 75 pontos. Também daqui a pouco eu vou falar dessa matemática, porque o GE trouxe de novo, né, matemática, números, para o Botafogo chegar nesse número mágico dos 75 pontos. Pessoal, o site de apostas Parimatch, também conhecido como patrocinador master do Botafogo, né, tá fazendo uma ação conjunta no jogo de amanhã com o Fogão, tá? Que é para fazer a galera entrar cedo no Newton Santos, tá? Então, primeira coisa, você que vai ao jogo amanhã, entre cedo, ali 18 horas, tal, entre cedo e se cadastre, tá, na casa de apostas Parimatch. Você, com esse cadastro, quando for comprar ali nos bares do Newton Santos, né, dentro, evidentemente, comprar cerveja, vai estar tendo promoção de dose tripla de cerveja, ótima promoção, das 18 às 19h20, tá? 1h20 só, essa janela aí de promoção da dose tripla, evidentemente, se você não estiver dirigindo, né? Não recomendo a ninguém beber e dirigir, né? Se você estiver indo de trem, de Uber, de ônibus, né? Aí, beleza, dá para ficar ali bebendo enquanto a bola não rola, né? Para aguentar a ansiedade. Pessoal, STJD, tá? O STJD julgou ontem, falando em copo de cerveja, se bem que eu não sei se era cerveja não, tá? Foi atirado um copo com um líquido amarelo, será que era cerveja? Diz aí embaixo. No trio de arbitragem do jogo Botafogo e Goiás, que eu acabei de falar, o último jogo que foi lá no Newton Santos. E o árbitro da partida relatou na súmula, mas o STJD acabou absolvendo o Botafogo. O Botafogo corria o risco, tá, por conta disso, de tomar uma multa de até R$100 mil. Então, galera, fica sempre aquele aviso, tá? Amanhã, especialmente, nada de jogar coisas no gramado, né? Nada de sinalizadores, nada de bomba, né? Isso sempre, essa mensagem é dada, né? Durante a partida, naquele telão, também através da locução da Fernandinha Maia. Não joguem nada, não façam nada que possa prejudicar o Fogão. Não tem sentido isso, mas o Botafogo nessa aí, pelo menos, escapou de ser punido, tá? Então, vamos só fazer uma grande festa e nada aí de confusão, beleza? Galera, na rodada de ontem, né, teve o jogo do Palmeiras no Allianz Parque recebendo o Atlético Mineiro. E o que chamou atenção nessa partida foi uma entrada do Rony do Palmeiras, tá? Uma falta no ex-jogador do Botafogo, Saravia, todo mundo lembra. Muito semelhante à falta que o Marçal fez, se não me engano, no jogador Pedro do Corinthians, tá? E dois pesos, duas medidas, é óbvio. O Rony só tomou amarelo e o VAR não chamou o árbitro para recomendar a expulsão, como tinha acontecido no jogo entre Corinthians e Botafogo na Neoquímica. Então, mais uma vez uma coisa aí que revolta o torcedor botafoguense, porque a gente vê que, né, no campo do Palmeiras, deram uma aliviada ali para o Rony, a gente só quer justiça. Se na expulsão do Marçal a gente falou que o amarelo estava de bom tamanho, mas cabia sim uma expulsão e ela aconteceu, né? O VAR tem que se entender, mesmo sendo pessoas diferentes, elas têm que ter esses lances, né? E esse lance do Marçal foi muito divulgado na mídia, né? Até porque era um jogo contra o Corinthians, né? Queridinho da mídia paulista, foi muito divulgado, então tem que ter um parâmetro, tem que ser o mesmo julgamento. O VAR tinha que ter chamado e recomendado o árbitro a expulsão do Rony. Isso não aconteceu. O VAR nem chamou e ficou mesmo no amarelo. Então, se aquele lance de ontem foi amarelo do Rony, o do Marçal também teria que ter sido. Na realidade, eu acho que é um lance de amarelo, é um lance duro, é um lance para amarelo e uma repreensão do árbitro, né, ao jogador. Essa é a minha visão. Mas, como eu falei ali na época, e repito, né, também o Marçal deu chance à expulsão, né? Cabia também o vermelho, numa análise ali mais rigorosa, tá? O jogador assume, né? O jogador, quando dá uma entrada daquela, ele assume o risco da expulsão. Isso é um fato.
Pessoal, o Botafogo, né, social, enfim, divulgou ontem uma parceria para o Nilton Santos, tá? É diferente da camisa, não tem nada a ver com patrocínio de camisa. Então, a parceria do Nilton Santos é o energético Vral, tá? Que é um energético lá da Áustria, tá? É um energy drink, né? E que agora vai ser também vendido no Nilton Santos, tá? A partir do jogo de amanhã. Então, quem quiser aí, quem não for da turma da cerveja e da dose tripla e quiser ali ficar bem ligado no jogo, o Vral vai estar disponível, uma boa parceria aí do Botafogo, né? Para o nosso estádio, beleza? Galera, agora uma notícia da base do Botafogo, tá? Todo mundo sabe que o gerente da base do Botafogo é o Tiano Gomes e ele comentou ontem do trabalho que o Botafogo faz de formação de atletas. E não só isso, né? A base também é muito importante. Isso até é uma fala do Textor, né? Quando assume o Botafogo, formar ser humano, né? Formar pessoas, como diria o Faustão, figuras humanas boas. E o Tiano anunciou ontem 2 jogadores de 16 anos, jovens talentos, promessas alvinegras, tá? O Caio Jerônimo, meia atacante, e o xará dele, o Caio Vale, lateral esquerdo. Os dois assinaram seus primeiros contratos profissionais com o Fogão, tá? Que vai até 2026. Então, excelente trabalho aí da base do Fogão, especialmente do Tiano Gomes, que é o gerente. Beleza? Galera, vamos sair um pouquinho rapidinho do futebol. Eu já volto, prometo, tá? Vamos falar do NBB. Eu acho que eu falei outro dia aqui da NBB, né? Porque eu fui ali levado ao erro, né? Por conta da NBA, né? A gente sempre fala a NBA, mas no caso o NBB, porque é o nosso basquete, né? Nosso basquete Brasil, acho que é isso. A sigla, né? Remete à NBA, obviamente, foi inspirado na sigla NBA. Então, no NBB, todo mundo sabe, o Botafogo está de volta e a estreia, tá? O primeiro jogo é amanhã. Talvez dê tempo do torcedor fanático do Fogão fazer os 2 jogos, né? Porque o jogo é às 16 horas, basquete, e, né, o jogo de futebol às 21, né? Quem quiser aí, eu tenho certeza que vai ter uma galera que vai fazer essa dobradinha, né? Só que um detalhe, o jogo não vai ser em General Severiano, né? Chegou a ser divulgado que seria, né? Que daria tempo de se arrumar ali o ginásio Oscar Zelaya, né? Mas isso não aconteceu, então o Botafogo ainda está fazendo ali adequações finais ao nosso ginásio, tá? Então o jogo vai acontecer lá no Tijuca Tênis Clube, às 16 horas, serviço da partida, ingresso R$40, meia naturalmente 20, tá? Que esses ingressos podem ser adquiridos online pelo bilheteriadigital.com, não tem nada a ver com o nosso canal aqui, que é o Botafogo Digital, mas enfim, fica fácil de lembrar, bilheteriadigital.com para adquirir ingressos para o jogo de amanhã, tá? Só que tem um detalhe, tá? Vou dar agora a dica para vocês. Compra o ingresso na hora, tá? Vai estar tranquilo, acredito eu, né? Chega cedo lá no Tijuca. Torcedor com a camisa do Fogão paga meia, paga R$20, então boa promoção aí para dar o start na temporada do NBB, Botafogo e Minas, jogo sempre muito difícil, mas a gente está confiando aí nessa retomada do basquetebol alvinegro, beleza? Vamos voltar ao futebol, tá? Foi uma pausa aqui, um parêntese para o basquete. Galera, os jogos de ontem, né? Teve um jogo cheio de gols no Maracanã, né? O Fluminense e o Corinthians. O Fluminense foi ali meio que prejudicado pela arbitragem, né? Acabamos de falar do Corinthians e o Botafogo e o lance do Marçal. Arbitragem amiga aí do Coringão, enfim, 3-3, mas era o jogo que menos nos interessava, né? Em relação à tabela. Os outros 3 jogos nos interessavam e desses 3 jogos, apenas um resultado foi, digamos assim, bom para o Botafogo, né? Mas faz parte, né? É isso aí também, a gente seca os adversários, mas é o que eu já falei ali no início. O importante nessa reta final é o Botafogo fazer a sua parte. Os outros resultados, né? A Deus pertence, né? Então, o que rolou ontem? Qual foi o resultado bom para o Botafogo? Foi justamente esse jogo lá do Allianz Parque. Palmeiras enfileirou aí a sua 4ª derrota seguida, isso mesmo. Não é comum ver o Palmeiras perder tanto, né? Eu acho que a pior fase do Abel Ferreira
à frente do Palmeiras, né? E o Galo entrou ali de vez na luta por vaga, né, no G4. O Atlético Mineiro venceu por 2-0, foram gols de Hulk e Paulinho, né, sempre eles. Hulk e Paulinho fizeram 2-0 para o Galo e o Galo chegou a 43 pontos, tá? Encostou no próprio Palmeiras, que estacionou ali nos 44, a 4 rodadas do Palmeiras ali nos 44 pontos, tá? O outro jogo da rodada foi a vitória do Flamengo lá no Mineirão, que era mais ou menos previsível, né? O Cruzeiro aí numa fase muito complicada. O Cruzeiro não vence no Mineirão desde 2019, né? Claro, teve período na Série A, né? Teve período de Série B e tal, mas o Cruzeiro aí com 31 pontos, seriamente ameaçado pelo rebaixamento. O Ronaldo Fenômeno, Nazário, estava lá e assistiu. Então, já vi agora de manhã o Lofredo comentando no RJ que o Flamengo estava mais organizado. Pode ser, porque também o Flamengo de São Paulo era uma bagunça, mas o fato é que o Flamengo achou um gol ali no final do primeiro tempo e em seguida teve um pênalti marcado a seu favor e aí ampliou. Acho que foi Ayrton Lucas que fez o gol e o Pedro que marcou e deu números finais ao jogo. Tudo dentro do previsível, né? Não foi nada assim também fantástico. O Flamengo chegou a 47 pontos, tá? E a outra partida que nos interessava, o Red Bull Bragantino foi a Vila Belmiro e venceu o Santos por 3-1, placar até elástico, né? Tava ganhando de 3-0, o Santos fez um gol no final, e o Red Bull Bragantino chegou aos 49 e manteve os 9 pontos de distância para o Botafogo. O Santos está lá na luta, né, da zona do rebaixamento, com 30 pontos. Galera, normal, né? O importante é que o Botafogo fez o seu papel, que era vencer, mesmo fora de casa, né? Segundo jogo seguido que o Botafogo vence fora de casa, tinha vencido o Fluminense no Maracanã. Então, mantivemos a distância ali para o Bragantino. Claro que teria sido bom que o Bragantino tivesse perdido pontos, mas seguimos aí, menos uma rodada, e seguimos com 9 pontos. E o mais importante, 5 vitórias de diferença ao nosso favor, né? Tem esse detalhe que é um fator aí decisivo num caso de desempate, né? Não precisaremos disso, mas temos a carta na manga. Galera, próxima rodada, também conhecida como 28ª rodada e também conhecida como Começa Amanhã, começa às 18h30, tá? Até botei alguns jogos aí principais da rodada na thumb, né? O São Paulo, que tem 35 pontos, está naquela fase ali, né? Já ganhou a Copa do Brasil, só quer se garantir na primeirona, né? Não quer pensar em rebaixamento. Então o São Paulo com 35 pega o Grêmio, né? Que vem de 2 derrotas. Então o São Paulo, eu acredito, favorito por estar jogando no Morumbi, né? Depois tem Bahia e Fortaleza na Fonte Nova, não nos interessa, assim como Cuiabá e Goiás na Arena Pantanal, também não nos interessa. E aí às 9 da noite o nosso jogo, né? Fogão contra Furacão às 21 horas. Para quem não puder ir, Sport TV, né? A faixa 4K do Sport TV, beleza? Então é um jogo, como eu já falei, difícil, ninguém espera que vai ser um jogo fácil, mas que temos todas as condições de atuarmos como Botafogo, e vamos atuar, temos tudo para voltarmos a vencer no tapetinho. Caiu no tapetinho, já era. Galera, jogos de domingo, tá? Tem o clássico no Maracanã, Flamengo e Vasco. Então o Flamengo chegou ontem a 47 pontos e é o 3º lugar do campeonato, tá? Pega o Vasco, que está lá na zona da confusão, né? O Vasco tá uma posição só acima do Santos, né? Tá ali uma posição só acima da zona do rebaixamento, mas com os mesmos 30 pontos do Santos. Então, um jogo de vida ou morte para o Vasco, tá? A gente lembra que o Vasco tomou um passeio do Flamengo no primeiro turno. Eu não acredito que isso vá se repetir. Claro que é outro momento, o Flamengo vem motivado, mas o Vasco também é um time muito melhor agora com o Ramon Dias. Vamos botar aí pelo menos um empate, né? Um empatezinho no clássico já estaria de bom tamanho para dar uma segurada no ímpeto rubro-negro, né? Depois tem outro clássico, né? Que é o Galo recebendo o Cruzeiro lá na Arena MRV, né? O Atlético aí nessa subida aí rumo à vaga direta na Libertadores, né?
franco favorito o Galo contra o Cruzeiro aí que se cuide, né, para não voltar à Série B, tá caminhando, passos largos, né, Cruzeiro com 31 pontos. Depois o Inter, que também está ali pouco acima da zona da confusão, pega o Santos. Então um jogo, praticamente um confronto direto, né, contra o rebaixamento, lá no Beira-Rio, tá? E aí os jogos das 18h30. Corinthians e América Mineiro, não nos interessa, também deixa o problema lá para eles de rebaixamento. O Coxa pega o Palmeiras no Couto Pereira e é aquela coisa. O Curitiba tá no desespero, né? Vai ser um jogo meio que de desespero. Palmeiras em crise, né? A Leila sendo apulpada, sendo xingada, né? No jogo de ontem. Então o Curitiba, se ele ainda deseja, né, alguma coisa, escapar, pode se aproveitar da má fase do Palmeiras. De qualquer maneira, o Palmeiras está em 5º lugar ainda, com 44 pontos. E aí, finalmente, o último jogo aqui que a gente está analisando, Red Bull Bragantino recebe no Nabi Abichedi o Fluminense com 42 pontos. O Flu com 42, o Fluminense está contando naturalmente, né, com a vaga na Libertadores, ganhando a própria Libertadores, mas senão ele está ali com 42, e o Bragantino, eu diria que é favorito, né? O Bragantino lidera o segundo turno em aproveitamento, faz uma grande campanha e tem um bom time, né? Seria muito bom que o Fluminense conseguisse arrancar pelo menos um empatezinho lá em Bragança Paulista. Vamos ver. Pessoal, 21 minutos, mas eu queria fechar só com essa análise aqui que o GE soltou, né? O GE considera que faltam 17 pontos para o tricampeonato do Botafogo, tá? Para o número mágico de 75. Carlos, por que você fala tanto em 75 pontos e o GE ratificou esse número, né, como número mágico? Pelo seguinte, desde 2006, quando 20 times disputam, né, por pontos corridos, tá? Antes eram mais times, mas nesse formato de 20 times, desde 2006, nunca um vice-campeão atingiu a marca de 75 pontos, tá? O máximo foi 74. Então, 75 pontos dá para a gente imaginar, ainda mais num campeonato equilibrado como esse, que vai ser uma pontuação mais do que suficiente para carimbar o título do Fogão. Eu acredito que nem vai ser necessário 75 pontos, mas vamos sempre, né, olhar ali, mirar alto, né? Mirar alto, é importante. Então, esses 17 pontos em 11 jogos que faltam, o que seria isso traduzido em vitórias, empates e derrotas? 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, né? Podendo perder até 4 vezes. Claro que ninguém quer perder. Ou então, o GE traz também isso, 4 vitórias, perdão, 4 vitórias e 5 empates e naturalmente podendo perder 2 jogos, tá? Vamos lá, vamos traduzir esses números para percentual. Se são 11 jogos, são 33 pontos em disputa, certo? Né? 11 vezes 3, 33 pontos. 17 pontos é praticamente metade, seria metade se fossem 34 pontos. Como são 33, isso significa um aproveitamento de 51% daqui para frente, tá? Do jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense até o jogo contra o Internacional, na última rodada, dia 3 de dezembro, o Botafogo precisaria ter 51% de aproveitamento para cravar o número mágico dos 75 lá na última rodada. Beleza? Certo? Outra análise que o GE fez. Desses 11 jogos, tá? O Botafogo vai ser mandante em 6 desses jogos, tá? Ou seja, mais da metade. E o interessante também é o seguinte, 7 dessas 11 partidas serão no Rio de Janeiro, tá? Porque tem o clássico com o Vasco, que provavelmente vai ser em São Januário. Aliás, o Botafogo deve jogar desses 11 jogos, 5 no Newton Santos e 2 em São Januário, porque tem o jogo com o Grêmio também, que o Botafogo deve mandar lá em São Januário, beleza? Ou seja, seriam apenas 4 jogos fora dos nossos domínios. Tá na nossa mão, volto a dizer, o Botafogo tem que olhar só para ele, cuidar do que é nosso, né? E deixa a pressão para os adversários, que o Botafogo faça um grande jogo amanhã às 9 da noite e jogue essa pressão aí para toda essa galera que eu acabei de falar que vai jogar no domingo, né? Incluindo Bragantino e Flamengo, que vão ter compromissos aí
que não são fáceis, né? O Flamengo pega o Vasco, clássico carioca, e o Bragantino pega o Fluminense lá no Nabi Bichedi. Beleza, galera? Dá aquela moral, sextou alvinegro, como é que tá o seu grau de ansiedade pro jogo de amanhã? Eu tô muito ansioso, tô louco que o jogo chegue logo, né? E que a gente tenha aí mais 3 pontinhos na conta, não será fácil, beleza? Faça aquele comentário, engaja aí, galera, para o YouTube entender que esse é um conteúdo de qualidade e recomendar para outros irmãos de camisa, outros irmãos alvinegros. Tamo junto, seremos, valeu!